todas as vezes que Deus te chamar para algo novo, entenda, por mais que seja desconhecido, aquilo que Deus tem preparado para você nunca vai ser incerto. Fala, gente, beleza? Queria falar sobre um tema importante demais e eu creio que ele pode incendiar você, cara, para sair do lugar que você está e começar a se posicionar no lugar que Deus preparou para você. Bom, o que eu quero compartilhar com você é que você tem que parar de adiar. Você tem que parar de adiar escolhas, você tem que parar de adiar posicionamentos, você tem que parar de adiar projetos que Deus te deu, você tem que parar de deixar para amanhã algo que Deus te convidou a construir há anos, cara. Sabe, é interessante, eu tenho 3 anos de convertido e às vezes algumas pessoas perguntam, cara, como é que foi? Por que você é tão apaixonado? Eu vejo paixão na forma que você fala, eu vejo intensidade na forma como você está construindo a tua história. Você não teve crise quando você estava no hospital, cara. Eu acompanho você, pessoas que estão próximas ou algumas que vêm pelas redes sociais e falam, parece que está sendo leve para você, você mudou de país, você mudou de cidade, você teve que abrir mão de tudo que você construiu e começar de novo. Como é que você lida com isso? E talvez a forma como Deus tem construído isso em mim pode ser libertador para você que está me ouvindo. Talvez você seja uma pessoa com dificuldade de se mover para o novo, de sair do lugar onde você está por conta das seguranças que você tem e se lançar naquilo que Deus tem para você. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, cara, é que todas as vezes que Deus te chamar para algo novo, entenda, por mais que seja desconhecido, aquilo que Deus tem preparado para você nunca vai ser incerto. Então, toda estação que eu vivi e que Deus me chamava a abrir mão do que eu tinha construído para viver algo novo, eu sempre tive essa convicção. Se Deus me pediu para abrir mão de algo, é porque Ele tem algo melhor preparado para mim lá na frente. Sabe, final do ano passado, final de 2018, quando a gente recebeu o convite de vir para a América, quando a nossa igreja no Rio me chamou para conversar e o pastor falou, cara, a gente vai te enviar para a América, a gente entende que é o tempo para você frutificar lá, e a igreja lá tá precisando, ela tá expandindo, ela tá crescendo e a gente acredita que é o tempo certo de você viver essa experiência. Eu tinha me mudado há 3 ou 4 meses para uma casa que era a nossa casa dos sonhos. A gente morou durante 4 anos num apartamento apertado, bem apertado. Quando eu comecei a produzir os primeiros livros, o Evangelho Sem Filtro e o 3 Dias no Barco, a gente dividia a sala com caixas de livros. Então as pessoas que conhecem a nossa história e visitavam a nossa casa sabem do que eu estou falando. A gente tinha um sofá, um rack bem pequeno na frente do sofá e várias caixas de livros do lado, cheio de poeira. Eu não gosto nem de lembrar porque aquilo ali dava uma crise de alergia na gente de vez em quando. E aí a gente conseguiu então ir para uma casa melhor. A gente foi para uma casa incrível, a casa que a gente sonhava, uma casa com quintal, com piscina e, cara, eu consegui fazer um bom negócio, a gente conseguiu alugar uma casa, ela tinha 3 andares, eu preparei meu home office, eu organizei meus livros e estava todo mundo feliz, entenda isso, em nome de Jesus. A gente estava vivendo a nossa melhor fase. Eu estava com agendas para pregar, me dando bem com o pastor e com a nossa igreja, os livros começando a vender um pouco melhor, a gente montou uma editora, se você não conhece, aproveita e já fica aqui o convite, cara, segue a gente lá no Insta do Manifesto, é o nosso login, @Insta do Manifesto, e aí a gente lançando livros do Gilberto Araújo, do pastor Anderson Silva, e, enfim, cara, aos nossos olhos a gente estava na nossa melhor fase, só que aí veio um convite, cara, e Deus convida a gente a abrir mão daquilo que a gente por anos desejou, para a gente se lançar em algo completamente desconhecido. Um país desconhecido, uma cultura desconhecida, começar tudo do zero, abrir mão de uma casa que a gente desejou por muito tempo morar e voltar a morar num apartamento. E talvez você me pergunte, André, em algum momento você hesitou? E a minha resposta sem hipocrisia, cara, não, eu não hesitei. Porque a minha confiança num Deus que me tirou do leito de hospital faz com que eu me mova sem nenhuma preocupação para qualquer outro lugar que Ele me chame também. É por isso que eu acredito que talvez um dos maiores desafios da nossa geração é a gente ter muitas teorias a respeito de Deus, mas a gente ter poucas marcas com Deus. Sabe, eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma conferência e estavam todos os jovens com o celular registrando e nada contra, eu faço isso o tempo inteiro. Se você me segue, você vê que nos cultos a gente faz alguns stories, filma algumas coisas, faz transmissão de live. Mas era um momento, cara, em que a presença de Deus estava muito densa e eu percebi que estava todo mundo, cara, preocupado em fotografar e registrar aquele momento. E Deus falou algo comigo. Ele disse, sabe, André,
essa geração tem muitos registros, mas tem poucas marcas. E aquilo até hoje mexe comigo. Porque é uma geração que tem muito o que mostrar, mas nem sempre é tão experimentada quanto. Talvez você tenha inúmeros registros, cara, de conferências que você foi, de momentos que você viveu, de viagens que você fez, mas talvez você tenha poucas marcas. Porque, na verdade, se a gente for parar para analisar o tipo de criação que a gente teve, talvez no teu caso é uma exceção, mas o meu se inclui nisso, cara. A gente foi meio que sendo doutrinado a se tornar a geração do mínimo esforço. Os nossos pais cercaram a gente de tanto cuidado que a gente acabou se acostumando a receber muito, fazendo muito pouco. E aí, em algum momento, o Evangelho entrou na nossa história e a gente parou para enxergar o Evangelho não como uma transformação que mata quem eu me tornei para que possa nascer quem Deus sempre quis que eu fosse. Mas tem muita gente que está olhando para o Evangelho como se fosse um update, como se fosse um melhoramento. Então entenda isso, talvez a tua crise seja porque você está esperando que Deus melhore aquilo que Ele quer matar. Você está esperando que Deus melhore aquilo que Ele deseja que não exista mais. É por isso que o Evangelho, a redenção, ela só se manifesta a partir da morte, porque é quando morre aquilo que a gente se tornou que pode nascer o novo de Deus. As marcas das tuas vivências, as marcas dos teus períodos de crise, as marcas dos momentos que você vai enfrentar no teu ministério insignificância, as marcas do momento em que quem deveria te apoiar está te perseguindo, marcas talvez de alguma crise que você teve financeira, marcas talvez de um momento de enfermidade. Eu não sei que tipo de marca você carrega, mas uma coisa eu sei, elas vão ser plataformas de impulsionamento quando você precisar romper e abrir mão daquilo que é confortável para se lançar naquilo que é desconhecido. Sabe, se você me perguntar, André, você faria de novo? Eu faria tudo de novo. Todas as vezes que eu precisei abrir mão. Quando eu saí de Cabo Frio para ir para Niterói e a gente entendeu que aquele era um novo tempo, cara, eu vivi os melhores momentos da minha vida nesses 5 anos lá. Se você me perguntasse, André, você faria de novo, cara, no momento que você estava internado, escrever livros e passar madrugadas em claro fazendo FaceTime com designer para fechar a capa, cara, eu faria tudo de novo. Porque eu sei os testemunhos que eu recebo a respeito do livro 3 Dias no Barco. Sabe, só para você ter uma ideia, um médico cristão comprou mais de 500 unidades para distribuir no hospital de referência de câncer em Minas Gerais. Ele foi tão impactado pela história, não só a história do livro, mas ele acompanhou parte do meu processo também, que ele falou, eu quero dar a cada paciente daquele hospital o direito de ter acesso a alguém que foi marcado por Deus, porque eu acredito que isso vai gerar marca neles também. Então, se você me perguntar, André, você faria de novo, cara, sair com a tua família do teu melhor momento, do teu momento mais confortável para se lançar no novo de Deus? Eu faria de novo, cara. Eu estou vivendo algo novo, algo fresco, algo leve, e Deus tem me surpreendido a cada dia, como se Ele dissesse, filho, lá atrás eu pedi para que você abrisse mão do teu melhor, então fique em paz, porque agora eu vou derramar sobre você o meu melhor. A gente só está pronto para receber aquilo que a gente está disposto a entregar. Talvez você está desejando algo novo de Deus, você precisa de algo leve, você precisa de algo fresco, você precisa, cara, experimentar um romper, você precisa ver algumas coisas saindo do papel, promessas se cumprindo, mas você não está pronto ainda para abrir mão do que você tem. Talvez esse seja o ponto de tensão entre os teus desejos e a tua promessa. Sabe por que pode ter essa distância entre a tua expectativa e a tua realidade? Porque talvez você não está disposto a abrir mão daquilo que é confortável, na mesma proporção que você está com expectativa de viver aquilo que Deus prometeu. Cara, eu quero te fazer um convite. Que tal você abrir mão do teu conforto e passar a se mover por propósito? O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O mesmo Deus que te pediu para abrir mão de coisas lá no passado, é um Deus que vai te surpreender com coisas no teu presente e no teu futuro. Não tem lugar mais seguro para a gente estar do que correndo risco com Deus, cara. Esse é o lugar mais seguro que você pode estar. Porque não tem nada pior, mano, vamos ser sinceros, do que a gente estar vivendo algo que é incerto e a gente não ter certeza se Deus se agrada.
se Ele está com a gente naquela batalha. Sabe, eu tenho uma convicção em toda nova etapa que eu tenho vivido. Elas podem ser desafiadoras, talvez até mais do que as anteriores. Elas podem ser talvez até mais difíceis em alguns aspectos do que as anteriores, mas uma coisa eu sei, se Deus me chamou para viver isso, Ele vai lutar as minhas batalhas e é Ele quem vai firmar os meus passos. Então eu não me preocupo se vai acontecer. Se Deus declarou, já aconteceu.